O vídeo de hoje está bem polêmico. Paralisia facial pode ou não pode utilizar eletroestimulação, choquinho no rosto? Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise bem científica sobre o assunto, tá? Então assim, deixe os seus preconceitos para trás, assista esse vídeo aqui com muita calma, a gente vai ver o que os estudos estão falando. É seguro utilizar eletro? Tem risco de desenvolver cinesias? É bom ou não é bom? É isso que a gente vai falar. Esse vídeo ele é mais focado para profissionais da área da saúde, então talvez se você que teve uma paralisia facial chegou nesse vídeo, eu queria falar que talvez eu vou usar alguns termos mais científicos. Lógico que eu vou tentar, a cada estudo eu vou tentar traduzir isso de uma forma simples para você também entender, então se quiser assistir será muito bem-vindo, mas o intuito maior desse vídeo é alcançar profissionais da saúde, fisioterapeutas que trabalham com pacientes com paralisia facial, fisioterapeutas e fonoaudiólogos também. Porque, gente, hoje eu vejo que ainda muitos utilizam eletroestimulação. E aí, quando a gente começa a olhar a literatura, a gente vê que é um tema um pouco controverso. Quando a gente vai buscar na literatura, a gente tem que fazer uma análise crítica. E é isso que eu queria fazer com vocês. Eu acabei nem me apresentando, né? Meu nome é Rogério Souza, eu sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional pelo COFITO, tenho pós-graduação na modalidade residência em fisioterapia neurofuncional, onde atendi muitos pacientes com paralisia facial. Depois disso também fiz meu mestrado e meu doutorado em ciências da reabilitação e atualmente eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina do setor de fisioterapia neurofuncional. Tá? Então eu espero que esse vídeo te ajude. Só tem uma coisinha para te pedir, se você ainda não for inscrito no canal, não custa nada. Se inscreve ali embaixo, deixa seu curtir, seu comentário. Tem muito conteúdo legal aqui sobre paralisia facial e também reabilitação. Tem muitos vídeos focados para pacientes também. Inclusive semana passada eu gravei um vídeo falando sobre exercícios na paralisia facial. Se você quiser assistir, corre ali depois que está ali no canal. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro! Pessoal, vamos lá então. Nessa aula nós vamos falar sobre eletroestimulação, especialmente o que os estudos dizem, tá? Então, quando nós pensamos, gente, em indicação ou não de qualquer modalidade de tratamento, o que mais importa é a gente olhar para a literatura e ver o que funciona e o que não funciona, tá? Muitas pessoas falam, na minha prática eu faço e funciona, na minha prática eu faço tal coisa e funciona. Não é bem assim que a banda toca, né, gente? A gente tem que promover, entregar para o paciente, tá, a melhor estratégia de tratamento possível, e por isso a gente precisa olhar para os estudos e entender o que é mais indicado e o que não é indicado, ok? Eu queria falar para vocês que essa aula em específico ela é um trecho de uma aula minha lá da pós-graduação, tá? Então eu dou o módulo de reabilitação na paralisia facial, então especificamente essa parte que a gente vai conversar aqui, ela é um trechinho dessa aula, então tem muita coisa que eu não vou abordar. Eu vou falar mais aqui sobre eletroestimulação mesmo, tá? Quando a gente pensa, choquinho para estimular a contração muscular. Então eu não vou incluir, por exemplo, laser, tá? Então outras estratégias eu não vou falar aqui. Inclusive se quiser uma aula sobre laser na paralisia facial, que aí é bem diferente do que a gente vai conversar aqui, comenta aí nos comentários que eu trago esse vídeo para vocês também, beleza? E a paralisia facial, gente, ela tem uma particularidade, que é o quê? 71% dos pacientes que tiveram paralisia facial, eles recuperam o movimento do rosto normal, tá? Sem precisar de tratamento. O que isso quer dizer, gente? Que na média, de cada 3 pacientes que têm paralisia facial, 2 se recuperam sozinho. É por isso que muita gente faz muita coisa em pacientes com paralisia facial, fala, eu fiz e melhorou. Mas melhorou não é por causa da sua intervenção, melhorou porque ia melhorar normalmente, ocorreu ali uma recuperação neural espontânea. Isso acontece na paralisia facial. Então, gente, doenças que têm essa característica, tá, de uma recuperação espontânea muito alta, quando a gente olha para a literatura, isso acaba sendo um problema, tá? Porque às vezes a gente acaba achando que algumas modalidades de tratamento funcionam, mas às vezes não é a modalidade. Às vezes é o que? A própria característica da doença. Por isso que quando a gente pensa nesse tipo de condição, a gente tem que olhar para estudos que são controlados, que têm grupos controles. Porque se eu não tenho um grupo controle, eu não sei falar se a intervenção foi boa, a determinado exercício, ou se era só a doença se recuperando.
Então, quando a gente pensa em reabilitação, o nosso foco maior está nos pacientes que é o que sobra, né? Esses 29% que não se recupera espontaneamente. Entretanto, é muito difícil a gente saber quais pacientes vão e não vão se recuperar, especialmente no começo. Então, por isso que a reabilitação ela tem um papel assim essencial e essencial também pensando especialmente em prevenir complicações. Tanto que eu tenho um vídeo aqui que eu explico o que não fazer, os cuidados que tem que ter, então cuidado ocular, tudo isso é óbvio, tá? Isso já tem muita evidência mostrando que é importantíssimo. Mas não é o nosso assunto de hoje, tá? Eu só trouxe essa intervenção porque quando eu falei para vocês que quando a gente fala de eletro é uma coisa um pouco controversa, é que vocês vão ver que existem estudos falando de eletro, tá? Então por isso que hoje eu vou fazer uma linha do tempo com vocês. Eu vou mostrar vários estudos que foram feitos ao longo do tempo, o que eles falam sobre o eletro, e no final eu convido você a tomar as suas decisões com base nisso aqui, tá? E antes disso, tá? Quando nós pensamos em evidência científica, gente, nem todo estudo é bom. Porque a gente tem esse problema, né? Tem muitos terapeutas que pegam um estudo, esse estudo fez eletro, então se nesse estudo melhorou, eu vou usar. Não é bem assim. Existem, gente, estudos que são melhores e estudos que são piores. Tem estudos que trazem mais informações para a prática clínica e outros que não. Tem estudos que têm fragilidades, tem estudos, gente, que a qualidade do estudo é tão ruim que não vale a pena nem você ler. Então é por isso que a gente fala até que tem uma pirâmide onde, né, as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos acabam sendo as melhores formas, tá? As melhores modalidades de evidência científica. E aí cuidado com outro extremo também. Tem muita gente que atende pacientes com paralisia facial, fala, na minha prática funciona, eu faço assim. E toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque nós temos que ter respaldo científico do que a gente está fazendo, tá? Nós estamos na era da informação, então não dá pra gente atender o paciente de qualquer jeito. Você tem que estudar, você tem a obrigação de se atualizar para dar o melhor tratamento para o seu paciente. Beleza? Vamos entrar no nosso tema então? Olha lá. Essa história da paralisia facial, não utilizar eletro, não é uma coisa recente. Esse estudo, gente, de Diels, ele foi publicado nos anos 2000 e ele trouxe assim, né? Olha só, nos anos 2000, a eletroestimulação continua a ser usada para tratar paralisia facial, apesar das evidências de que pode ser contraindicado. Só que tem um problema nesse estudo, porque ele afirma que a eletro poderia ser contraindicada utilizando um estudo que não foi feito em pessoas, tá? Ou seja, foi um estudo que foi feito em ratos, tá? Que o objetivo do estudo nem foi esse, tá? Não foi ver o efeito da eletro na condução nervosa. Não, eles deram um estímulo no nervo e queriam ver a resposta do nervo. E a pessoa interpretou como se a eletro fosse contraindicada. Então lembra, nós estamos aqui, gente, deixa os seus preconceitos de lado, a gente tem que falar de evidência. Esse estudo aqui que a gente está falando, que não foi feito em humanos, foi feito em ratos, a gente não pode traduzir, tá, para pessoas. Lembrando que 80% dos estudos que são feitos em ratos, tá, esses estudos, eles não se refletem para os humanos. Ou seja, aquilo que está falando no rato não é a mesma coisa para o adulto. Então, esse estudo a gente já vai desconsiderar, tá? Porque não tem como a gente afirmar que um estudo feito ali experimental em ratos possa dizer qualquer coisa sobre adultos, tá? Sobre pessoas. E olha só, em 2014, as diretrizes da Associação Médica Canadense ela sugeriu que não utilizasse a eletroestimulação. Entretanto, gente, essa sugestão dela, ela tinha, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque esse é um assunto bem de prática baseado em evidência, tá? Mas tinha uma força de recomendação muito baixa, ou seja, não tinha, eles falaram sem respaldo científico. Eles falaram, olha, eu sugiro não usar eletro. Mas aí pergunta por quê? Não sei, a gente não tem respaldo científico, então é melhor não usar. Então vocês entenderam que essas diretrizes dessa associação médica, eles não indicaram usar eletro, mas eles não tinham respaldo científico. Rogério, então até agora nesse momento da aula você está me falando que esses estudos eles estão afirmando que é ruim usar eletro sem respaldo científico? Basicamente sim, tá? Então a gente não pode levar tanto isso em consideração. Entretanto, gente, agora a gente vai ver um estudo que é um pouco melhor, que é o estudo de Salles, que foi publicado em 2015. O que eles fizeram? Eles acompanharam 353 pessoas que tiveram paralisia facial e faziam um tratamento com Botox, tá? Eles acompanharam essas pessoas por 11 anos, tá? E acompanharam pensando em cincinesia.
E aí eles fizeram algumas análises estatísticas para ver a associação, tá, de cinecinesia com algumas modalidades, inclusive a eletroestimulação. E olha só, eles encontraram uma associação entre o uso da eletro e cinecinesia, tá? Isso foi significante. Ou seja, pessoas que fizeram o uso de eletro, eles tiveram uma taxa, uma quantidade, uma porcentagem de cincinesias maior, ou seja, 51,7% das pessoas que utilizaram eletro nesse estudo desenvolveram cincinesia, contra 35% dos que não usaram eletro. Então, o que esse estudo fala? Nessa amostra, as pessoas que utilizaram eletro tiveram uma porcentagem de cincinesia maior, ou seja, mais pessoas desenvolveram cincinesias. E aqui, gente, esse estudo já é um estudo mais bem escrito, tem algumas falhas ali em questão de descrever metodologia, especialmente do ponto de vista estatístico, não foi bem descrito como foi feito, se foi feita análise de regressão ou não, mas esse estudo já sobe um alerta na gente. Bem, será que realmente utilizar eletro não pode causar cincinesia? Estudos de coorte, tá? Eles podem fazer algumas análises para nos falar sobre isso. Então, meio que subiu uma pulguinha na orelha. Será que eletro causa cincinesia? Esse estudo meio que ele deixou essa interrogação na nossa cabeça. Mas olha só que interessante, em 2017 esse estudo foi publicado, tá? E aí ele quis ver o que, né? A efetividade da eletroestimulação para a reabilitação de pacientes com paralisia facial, tá? E aí quando a gente olha os estudos incluídos, tá? A maioria dos estudos eles tinham qualidade muito ruim, ou seja, isso significa que é tipo você tentar fazer um bolo só que com um monte de ingrediente estragado, né? Quando você inclui muito estudo ruim, a revisão sistemática ela perde a sua força, tá? Mas olha que interessante, basicamente na meta-análise acabou entrando só 3 estudos e eles não conseguiram mostrar que usar eletro é melhor do que não usar nada. Então eles concluíram, olha só, essa revisão sistemática concluiu que não existe evidências que deem suporte para utilizar a eletroestimulação na fase aguda da paralisia facial. Ou seja, o paciente está na fase aguda, não usa eletroestimulação porque não tem evidências mostrando que é benéfico, tá? Então não foi mostrado que a eletroestimulação melhora a taxa de recuperação e nem a qualidade da função do nervo facial. E aí quando a gente olha para a fase crônica, só teve um estudo que foi incluído, mas um estudo ruim. Ou seja, gente, essa revisão sistemática chegou à conclusão, não tem respaldo científico para utilizar eletro. Vamos resumir o que a gente está vendo até agora? No estudo anterior eu falei para vocês que pode ter uma associação, tá, entre usar eletro e desenvolver cincinesias. E aí essa revisão sistemática chega e fala, olha, utilizar eletro não é benéfico. Então pensa comigo, se eu tenho um paciente com paralisia facial, com essas informações, eu vou utilizar eletro? Bem, pelo que está aparecendo, se for meu paciente, eu não usaria só por isso aqui. Mas tem mais coisa, foi muito publicado muitas outras coisas depois disso, tá? E vocês estão vendo que eu estou tentando não defender um lado ou outro, eu estou lendo os principais desfechos do estudo e explicando para vocês. Porque, por exemplo, esse estudo de 2018, olha só que interessante, ele é um estudo que fala sobre reabilitação na paralisia facial. E eles falam bem assim, a eletroestimulação breve, tá, que é aquela feita de forma curta, pode de fato ser prejudicial à recuperação ao reforçar as cincinesias. Mas olha só, os autores escrevem isso e não colocam referência, ou seja, de onde você tirou essa informação? Vozes da minha cabeça. Então tomem cuidado. Esse estudo faz uma afirmação, ele é um estudo de revisão, mas eles não colocam a referência que prove que usar eletro reforça a cinecinesia, ou seja, a gente vai descartar esse estudo também, tá? Esse outro estudo, gente, assim, na verdade ele não tem peso científico, tá? Ele vê a opinião de especialistas. A opinião de especialistas, dentro da pirâmide de evidência, ela é bem baixa, tá? Em questão de reforçar algo. Mas ela traz uma informação interessante, que eles entrevistaram 59 especialistas em paralisia facial de 15 países, que responderam sobre estratégias de tratamento. E olha só que interessante, 100% dos especialistas em paralisia facial não utilizam eletro, ou seja, eles chegaram nesse consenso, né? Nós não vamos utilizar, 98% não usam na fase flácida, 100% não usam na fase parética e 100% não usam na fase de sequela. Então vocês estão entendendo, gente? Assim, já que a gente não tem uma evidência que dê respaldo para eletro,
tá? E existe essa possibilidade dela piorar as cincinesias, os especialistas falam, não, então a gente não usa, tá? Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que pensar nesses fatores também. Entretanto, nesse ano, foi publicado, 2025, tá? Foi publicada uma revisão sistemática na Neurology International, que é uma revista com fator de impacto até que bom, 3.2, que foi observado o efeito do PNF, que é o pessoal chama de CABAT, né? Facilitação neuromuscular proprioceptiva, e a estimulação elétrica na paralisia facial. Eles fizeram uma revisão sistemática. Eu vou ler a conclusão desse estudo, ver o que você acha. Essa revisão sistemática traz que o tratamento utilizando o PNF ou a estimulação elétrica em pacientes com paralisia de Bell pode, não quer dizer pode ser eficaz quando empregado precocemente com parâmetros apropriados, mostrando resultados promissores na melhoria da qualidade de vida, qualidade do movimento facial, tá? E reduzindo tanto a incidência quanto o grau de cincinesia. E aí você pode falar, Rogério, então quer dizer que eu vou usar eletro? Então eletro é bom para prevenir cincinesia? Calma, gente, vamos olhar o estudo. Você não pode ler só resumo. Na maioria desses estudos que eu falei para vocês, o resumo enganava. A gente tem que ler o estudo. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá então. Primeira coisa, gente, esse estudo tem uma pegadinha. Ele incluiu várias formas de eletro, inclusive laser. Então ele está falando de eletroestimulação, mas na verdade muitos dos estudos que entraram eram estudos relacionados com laser. Então aí já tem uma pegadinha, não é eletroestimulação que a gente está conversando. Outra coisa, 81% dos estudos apresentavam alto risco de viés, ou seja, eram estudos metodologicamente ruins. Lembra que eu falei para vocês, fazer um bolo com massa com ingredientes estragados, o bolo não vai ficar bom. Ou seja, essa revisão sistemática incluiu estudos ruins, ela não pode afirmar isso. E por último, gente, os autores aqui, eles foram meio sacanas, porque basicamente não tiveram estudos bons que verificavam o efeito da eletro só. Eram combinados, para você ter noção aqui, ó, apenas 2 estudos utilizaram a eletro como terapia adicional, o resto era tudo combinado, ó. Laser, por exemplo, aqui, ó. Esse estudo aqui mesmo, ele nem vê o efeito da eletro, ele vê o efeito da mobilização neural. E eles interpretaram como sendo o efeito da eletro. Galera, ou seja, esse estudo tem muita falha. Então essa revisão sistemática, eu não sei como foi aprovada numa revista tão boa, mas ela tem muitas falhas. Então, assim, muito do que ela está falando aqui nem se aplica à eletroestimulação. Então agora a gente precisa, gente, essa aqui é a minha opinião. Então vocês ouviram eu falando desses artigos, vocês têm que tomar a decisão de vocês, tá? Mas na minha opinião, com base no que eu li, no que eu estudei, eu li muitos estudos sobre eletroestimulação, eu resumi aqui para vocês, tá? E o que hoje em dia eu observei? Faltam evidências de qualidade para embasar a indicação da eletroestimulação no tratamento da paralisia facial. E o pior de tudo, gente, é que a gente não tem estudos mostrando a sua segurança. Porque, gente, já que está falando ali que existe uma associação entre usar eletro e desenvolver cincinesias, qual que é o problema? As cincinesias, elas tendem a aparecer depois de 4 ou 5 meses. Então tem o risco ali do físio, do fono usar eletro, dar alta para o paciente e o rosto dele piorar depois e ele nem vê. Então, assim, se nós olhamos que hoje não existe respaldo científico para utilizar eletro, então agora a gente tem que fazer essa análise. Será que eu devo usar isso na prática clínica? Tá? Então vocês entenderam, existe uma associação entre eletro e cincinesias, uma revisão sistemática muito boa falou que não foi observado ali efeito, tá? Essa última super falha, tá? Então o que a gente tem hoje? Que as evidências da eletro são muito ruins. E aí, gente, existe um princípio ético chamado de não maleficência. A gente tem que fazer um tratamento que não faça mal para o paciente. Então, se eu sei que meu paciente com paralisia de Bell tem 71% de chance de recuperar totalmente, tá? E eu sei que existe esse tratamento que, em vez de ajudar, pode piorar, tá? Aí a gente tem que refletir. Então, é por isso que eu não indico para nenhum dos meus pacientes eletro, independente seja face aguda, face crônica. Eu só vou mudar de ideia caso sejam publicados estudos realmente bons, metodologicamente, com grupo controle, tá? Que façam um acompanhamento a longo prazo para ver se tem ou não cincinesias. Mas repito para vocês, hoje a literatura não dá respaldo, tá? Não tem estudos bons provando que eletro é benéfica e existem estudos que sugerem que possa ter uma associação com cincinesia, ou seja, que possa
piorar. E aí, gente, a eletro vai de contra tudo que a gente pensa em reabilitação da face. Movimentos da face são movimentos finos, seletivos, e a eletro gera movimentos em massa, que é o oposto. Então é por isso que a gente tem que realmente refletir quando a gente vai atender esses pacientes. Será que eu estou mais ajudando o meu paciente ou atrapalhando a recuperação dele? Tá? Vou deixar essa reflexão com vocês. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos sobre o assunto, hoje eu só falei de eletro porque é o tema que mais me aparece, né, lá no Instagram e aqui também. Mas se vocês quiserem que eu fale de laser, sobre exercício de mímica facial, alguma coisa assim, comentem embaixo que eu posso trazer para vocês, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.